Você tem um dispositivo Ledger armazenando as suas chaves privadas neste exato momento? Então, para o que você está fazendo e me ouve com atenção pelos próximos minutos. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é uma opinião. É histórico documentado, com datas, com valores e com vítimas reais. São 4 incidentes de segurança graves envolvendo a mesma empresa. 4 vezes que usuários foram expostos, tiveram dados vazados, sofreram ataques físicos ou tiveram os fundos drenados. E sabe o que é o pior disso tudo? Muita gente ainda carrega a Ledger no bolso achando que está seguro. E eu quero mudar a sua mentalidade hoje. Antes de mais nada, eu não sou contra nenhuma hard wallet. Sou completamente a favor. A custódia própria de Bitcoin é um dos atos mais importantes de soberania financeira que você pode tomar. O problema não é a categoria, é a empresa em específico. E os dados mostram um padrão que você precisa conhecer. Vou cobrir 4 casos reais com links na descrição e no final vou te mostrar as alternativas que a comunidade realmente utiliza no seu dia a dia. Então fique até o final, dê o like no vídeo, porque as regras de ouro que eu vou te dar hoje valem para qualquer hard wallet que você for escolher. Para você iniciante, a Ledger é uma empresa francesa fundada em 2014. Eles fabricam hard wallets, dispositivos físicos parecidos com pendrive que guardam sua chave privada offline. Pelo menos é isso que eles dizem. A promessa central é muito simples: sua chave nunca toca a internet. Por anos, eles foram o padrão da indústria. Mais de 6 milhões de dispositivos vendidos. Marca reconhecida, CEO com presença pública, parecia ser uma empresa muito sólida. E aí, a realidade começou a acontecer. Uma hard wallet tem um único trabalho: garantir que sua chave privada nunca saia do dispositivo. Esse é o contrato. Quando você paga 800, R$1.000 em um dispositivo como esse, você está comprando exatamente essa promessa. E a Ledger, ela falhou nisso. Não uma, não duas, mas 4 vezes registradas. E pelo menos uma delas foi a própria empresa que criou o problema e não os hackers externos. Só para você ter uma ideia, em julho de 2020, a Ledger descobre que o banco de dados de clientes foi comprometido. No início, eles disseram que eram apenas e-mails, problema grave, mas também era algo que era gerenciável. Depois, a história mudou da água para o vinho. Em dezembro do mesmo ano, esse banco de dados foi despejado publicamente em um fórum chamado Rage Forums. E aí todo mundo viu realmente o que tinha dentro daqueles arquivos. Nome completo das pessoas, número de telefone e presta muito atenção nisso aqui: endereços físicos de aproximadamente 272 mil clientes. Endereços de casa, de pessoas que a empresa sabiam que tinham pelo menos bitcoins. Olha o nível crítico disso tudo. O que aconteceu depois foi algo simplesmente que já era previsível. Ondas de phishing por e-mail, SMS falso de suporte da Ledger, pedindo as 24 palavras para os seus clientes, cartas físicas enviadas para a casa das vítimas ameaçando divulgar informações, extorsão pedindo entre 700 a $1.000 em Bitcoin e, nos casos mais graves, ameaças de invasão domiciliar. Isso mesmo que você escutou: ameaças de invasão domiciliar. Pesquisadores de segurança documentaram o que chamam de Range Attack, ou mais conhecido como o ataque da chave inglesa. Alguém vai até a sua casa, te ameaça fisicamente e te força a entregar suas chaves. Não é ficção científica. Isso aconteceu com clientes da Ledger cujos dados estavam naquele vazamento. Estima-se que o incidente custou à empresa mais de $33 milhões em remediação e danos de reputação. Mas calma lá, que isso foi apenas o começo. Em maio de 2023, há aproximadamente 3 anos depois, a Ledger anuncia um novo serviço chamado Ledger Recover. A proposta era muito simples: por apenas $9,99 por mês, você pode fazer o backup da sua seed phrase. O sistema fragmenta a sua chave em 3 partes e a envia para 3 empresas diferentes. A reação da comunidade foi imediata e brutal. Óbvio, uma informação dessa só podia se pensar em uma coisa: para você chegar a este ponto e conseguir fazer este tipo de coisa, o firmware do dispositivo precisa ser capaz de extrair a sua seed do Security Element para só assim conseguir enviá-la por conexão USB ou Bluetooth. O que podemos chegar à conclusão de que essa capacidade sempre existiu nos dispositivos da Ledger. E foi aí que a bomba simplesmente explodiu. Um cofundador da Ledger, em um post no Reddit, confirmou: o dispositivo envia fragmentos criptografados da sua seed para empresas externas. E não, isso não era um bug, é uma funcionalidade. E quando alguém pressionou ainda mais, o ex-CEO admitiu publicamente algo devastador: a afirmação de que o firmware
nunca poderia extrair a seed phrase era apenas nas palavras dele, ou seja, uma meia-verdade. Faltava apenas aquele complemento, desde que você confie na Ledger. Numa tradução mais simples e clara, toda aquela confiança que você depositou no dispositivo foi construída sobre uma premissa incompleta. Você não tinha exatamente uma cold wallet. Você tinha um cofre cujo fabricante tinha uma cópia da sua chave mestra. Depois de toda essa pressão, o CEO da Ledger pediu desculpas pelo que chamou de erro de comunicação não intencional e adiou o lançamento. Mas o serviço foi lançado mesmo assim em outubro de 2023, e a capacidade técnica de extrair a seed nunca foi removida do firmware. Mais de 48 mil pessoas participaram no Space do Twitter sobre a crise que eles fizeram. Desenvolvedores renomados publicaram uma mensagem direta: parem de usar hard wallets da Ledger. Quem está dizendo isso são desenvolvedores, pessoas que têm capacidade técnica de avaliar códigos de leitura de dispositivos. Calma que essa história ainda está apenas pela metade. Em dezembro de 2023, menos de 7 meses depois do escândalo do Recovery Seed, um ex-funcionário da Ledger caiu em um golpe de phishing sofisticado que roubava o token da sessão da conta dele no NPM, o repositório de pacotes JavaScript usado por praticamente todo o ecossistema Web3. Com acesso a essa conta, o atacante publicou 3 versões maliciosas do Ledger Connect Kit. O código injetado mostrava uma janela de pop-up falsa pedindo que o usuário conectasse a sua carteira. Quando o usuário clicava, achando ser algo legítimo, o malware drenava os fundos automaticamente. Em menos de 2 horas de exploração ativa, mais de $610 mil foram drenados de carteiras reais. O ponto crítico aqui: nem o Ledger Live e nem a hard wallet em si foram comprometidos, mas esse argumento não conforta quem perdeu dinheiro. Quando você é o principal provedor de infraestrutura do ecossistema e a sua cadeia de supply chain falha dessa forma, o resultado é o mesmo para o usuário final: fundos drenados e sem possibilidade de reversão. Em janeiro de 2026, no início desse ano, a Ledger revela que um parceiro de pagamento chamado Global E sofreu uma violação de dados. Novamente, nomes, e-mails e informações de contato de clientes Ledger foram comprometidos. A empresa usou o argumento de sempre, abre aspas, seus fundos estão seguros, chaves privadas não foram comprometidas. Mas você já sabe que esse argumento não basta. Com nome, endereço e a informação de que a pessoa comprou uma hard wallet, qualquer criminoso já tem o suficiente para uma campanha de phishing cirúrgica, ou a famosa furadeira no joelho. 6 anos se passaram desde o primeiro grande vazamento, e o padrão sempre se repete. A Ledger fabrica hard wallets excelentes, esse é o verdadeiro paradoxo que eles utilizam. O produto físico é robusto, mas o ecossistema ao redor dele, dados de cliente, software de fornecedores, é um alvo permanente. Eu não vou utilizar o recovery da Ledger, eu estou seguro. E não necessariamente eu vou te dizer o porquê. Quando o firmware é de código fechado, você não pode auditá-lo. Você não sabe o que está rodando dentro do dispositivo. A Ledger comprovou que o hardware possui a capacidade técnica de extrair e transmitir as suas chaves. Essa capacidade não foi adicionada com o Recover, ela já existia antes. O Recover apenas ativou como serviço. Com o firmware open source, qualquer desenvolvedor do mundo pode abrir o código, linha por linha, e confirmar que não existe nenhuma função de extração de seed. Com código fechado, você está confiando na palavra da empresa. E a Ledger já mostrou que essa palavra tem limites. Além disso, a Ledger pode enviar atualizações de firmware para o seu dispositivo. Se um dia um governo ou um hacker sofisticado obtiver acesso ao pipeline de atualização, a seed de todos os usuários que aceitaram aquela atualização se torna vulnerável. E você pode ser uma dessas pessoas. Então, o que você pode fazer? Existem alternativas sólidas, amplamente auditadas pela comunidade e com histórico limpo. E eu vou focar aqui apenas em 3. Primeiramente, você pode utilizar Coldcard, firmware 100% open source, fabricado pela empresa canadense CoinKit, suporta AirGap total, você nunca precisa conectar o dispositivo ao computador, as transações são assinadas internamente e transferidas por cartão micro SD ou através de um QR Code. Nenhum byte sai pelo USB enquanto o dispositivo está operando. Custa em torno de mais ou menos $150, $200 e é o que eu indicaria para quem quer uma máxima segurança. E como segunda opção, nós temos a Seed Signer. Se você tem um perfil mais técnico, você monta do zero com um Raspberry Pi Zero, uma câmera e um display. Todo o hardware de prateleira, sem componentes proprietários. O grande diferencial é sem memória persistente. Quando você desliga, a seed some do dispositivo. AirGap via QR Code. Custo total gira em torno de mais ou menos $50 para você montar um dispositivo desse. O código é completamente auditável. E como terceira opção, nós temos a Crux, que é um dispositivo
dispositivo de hardware que você compra, você pode comprar direto no AliExpress, é um módulo de visualização que foi feito para robô e você pode pegar o código, baixar direto do GitHub deles, que é completamente auditável, e utilizar nesse dispositivo, que também tem o efeito amnésico. Então são esses dispositivos que eu indicaria para vocês, ao invés de comprar, pagar aí R$1.000 e um dispositivo que já provou que não foi feito para fazer ali o que ele deveria fazer, manter as suas chaves privadas seguras. E para encerrarmos, a Ledger, ela não vai roubar o seu Bitcoin amanhã, mas você está confiando seus Bitcoins a uma empresa que já provou, com várias provas sociais que existem por aí e documentações, que ela não é apta para prestar o serviço que ela diz prestar. Eu não teria nenhuma confiança em depositar, colocar as minhas chaves privadas em um dispositivo que possui Ledger Recover, em um dispositivo que é código fechado, que eu não sei o que está rodando ali. Eu não tenho essa coragem toda. E fica a dica aqui para vocês. Você pode hoje pegar esse dispositivo e se livrar dele, ou você pode simplesmente aceitar e acreditar no que eles vêm dizendo, mesmo depois de todas essas provas que eu mostrei a vocês. A decisão final é sempre sua. Bitcoinheiros, é isso. Links para adquirir Bitcoin com privacidade estão aí na descrição. Vou deixar aí a SAT6 se você quiser comprar Bitcoin com privacidade utilizando o método do Pix, e também a Spike to Spike. Você também, a partir de R$10, você consegue comprar ali utilizando dólar, boleto, TED, pagando com várias moedas diferentes. Existe lá na Spike to Spike. É isso. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal e estude Bitcoin.